Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um incrível Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e gostaria de lhes dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo este vídeo, e também um Feliz Natal, já que é o último vídeo que eu vou fazer antes das comemorações do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e vamos então voltar à Grécia Antiga e, com as minhas baforadas de conhecimento, vamos analisar um pouco do pensamento do grande Empédocles de Agrigento. Empédocles nasceu por volta de 484 a 481 anos antes de Cristo, e ele nasceu na cidade de Agrigento, na Sicília, sul da Itália. Ele era filósofo, mas não apenas filósofo, ele também era um místico, era tido como um homem capaz de controlar as tempestades, um taumaturgo, um curandeiro, tido como sábio, capaz de fazer curas milagrosas, além de médico, e também foi ativo na vida pública e política de seu país. Ele participava das reuniões políticas, apresentava votos, era dono de uma oratória formidável, conseguia mudar certas decisões dos políticos daquele país e era também conselheiro dos governantes. Acontece que uma vez lhe deram o cargo de governante da região de Agrigento, mas ele recusou, alegando que não tinha ainda a capacidade nem o talento necessário para administrar um país. Seu foco mesmo era a filosofia. Ele foi autor de 2 poemas grandiosos sobre a natureza e purificações. Porém, estes livros se perderam no final do mundo antigo e apenas fragmentos de suas obras chegaram até nós. Então, o pensamento de Empédocles é incompleto e ainda é foco de muitos estudos pelos professores de filosofia. E quanto a seu pensamento, o que nos legou Empédocles de Agrigento? Sua filosofia começa afirmando que nada pode nascer ou perecer. Em linguagem poética, significa que nada pode vir do nada ou ir para o nada. Ou seja, todas as coisas elas são resultado do misturar-se e do dissolver-se. Mas misturar e dissolver do quê? Dos 4 elementos, que são substâncias que subsistem iguais e eternamente, a saber, a terra, o fogo, o ar e a água. Segundo Empédocles, elas são as raízes de todas as coisas. Tudo vem da mistura e da separação do fogo, da água, do ar e da terra. E também tudo vai voltar para elas. Os elementos são originais e são imutáveis, capazes de se unir, separar-se, espacial e mecanicamente em relação ao outro. Ou seja, não existe uma hierarquia de forças entre os 4 elementos. Eles são iguais, são eternos, são originais e eles são capazes de se separar e de se juntar. Embora Empédocles dê bastante importância à Terra em relação aos outros 3 elementos, porque é na Terra de onde surgem os seres vivos pensantes e também para onde vão todos eles, não é? Agora, a importância de Empédocles é justamente essa visão pluralista que ele deu início, né? Em comparação aos seus antecessores, como o Tales, o Anaxímenes, o Anaximandro, o Heráclito, que tinham mais uma visão monista do surgimento das coisas, ou seja, para eles tudo via de um só elemento, tudo vinha da água, ou tudo vinha do ar, né? Ou tudo vinha
do fogo. Para Empédocles, as coisas vêm dos 4 elementos que dão origem às coisas quando separam-se ou quando se juntam. Tá? Por isso ele chama essa visão de pluralista, ok? O Empédocles, ele não pertence exatamente a uma escola de filosofia, tá? Ele pega alguns pensamentos dos eleatas, como esse ponto de que nada pode vir do nada. Ele pega um pouco do pensamento dos pitagóricos, mas ele era mais eclético, né? Inclusive, ele vai também ser o primeiro filósofo aí dessa chamada escola eclética, né? Na qual os pensadores eles tomavam emprestado aí ideias de variadas escolas, né? Ele não era fixo num só pensamento, ok? Bom, mas aí vem a pergunta: como vinha essa separação dos elementos, né? Deixa eu colocar aqui a música aqui. Parou? Então, como é que vinha essa separação dos elementos? E como vinha também essa mistura dos elementos? O que provocava isso, né? Bom, segundo o nosso filósofo, o amor e o ódio são os elementos que causam a união e a separação dos elementos, tá? O amor, do grego philia, e o ódio, do grego neikos. Essas forças predominam uma sobre a outra por períodos de tempo constantes, fixo no destino. Então, quando está predominando o amor ou a amizade, a filia, os elementos se unem. Quando domina a discórdia e o ódio, ou seja, o neikos, eles se separam. E é nesse ponto que as coisas passam a existir no processo. E pode ser aplicado a qualquer coisa, tá? Pode ser aplicado na saúde, pode ser aplicado na política, pode ser aplicado na educação. Quando há amor, há amizade, as coisas estão num estado que vai ser conhecida como harmonia, tá? Tudo junto, unido, harmonicamente iguais, né? Quando há discórdia e ódio, isso se separa e nessa separação outras ideias e outras coisas podem surgir, ok? O cosmo e as coisas do cosmo nascem nos 2 períodos de passagem que vão do domínio da amizade ao da discórdia e depois do domínio da discórdia à amizade. Um pensamento bem interessante, não é verdade? O nosso querido Empédocles também tinha uma visão bem curiosa acerca dos organismos. De todas as coisas, há um pouco de cada elemento que reconhece o seu semelhante. Por exemplo, se conhecemos o fogo, é porque há uma parte do elemento fogo nos nossos órgãos sensoriais. Ou seja, o nosso olho, por exemplo, ele tem um pouco do elemento fogo, um pouco do elemento água, um pouco do elemento terra e um pouco do elemento ar. Então, só nos é possível conhecer o fogo, por exemplo, porque o elemento fogo que está no nosso olho reconhece aquele fogo. E é por isso que a gente passa a conhecer um pouco da natureza, certo? Seria impossível conhecermos a natureza se faltasse, por exemplo, o elemento terra nos nossos órgãos sensoriais. A gente conheceria a natureza, mas jamais conheceríamos por completo por causa da falta do elemento terra. Então, Empédocles diz, nessa visão bem primária, né, que os nossos órgãos sensoriais possuem um pouco dos 4 elementos, o que nos dá a conhecer, por isso mesmo, a natureza e as ideias. E, por último, o homem ele é limitado para conhecer. Essa é uma conclusão do pensamento dele. O homem é bem limitado para conhecer as coisas. Na verdade, ainda que conhecêssemos 0,1% das coisas do mundo, isso seria muito para um ser humano limitado como nós. Porém, ele vai afirmar categoricamente para não se perder a vontade de conhecer. Ainda que pequeno, o conhecer é do ser humano e a gente tem que trabalhar
essa força de vontade, ainda que seja para conhecer 0,1% da natureza. É isso que faz o homem sábio o conhecer, tá? Portanto, ele vai dar uma grande notoriedade à razão, assim como vários outros filósofos. E também é notório afirmarmos como ele morreu, né? Segundo consta, embora seja provavelmente um mito, ele, cansado de tentar explicar as coisas para as pessoas, e as pessoas duvidarem dele, dos seus poderes, das suas ideias, ele decidiu se jogar no vulcão Etna, tentando provar que poderia escapar de lá vivo. Claro que ele não voltou, né? E aí, esse ato suicida aconteceu em 424 a 421 anos antes de Cristo, né? Ele se matou no vulcão Etna. Mas eu digo que pode ter sido um mito, porque há outros relatos que dizem que ele morreu vítima de um sacrifício, né? Que ele foi dado em sacrifício. Mas enfim, jamais saberemos a morte desse grande mestre do conhecimento, o pluralista, filósofo e eclético Empédocles de Agrigento. Meus caros, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários, vai ser ótimo conversar com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um Feliz Natal a todos! Até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau!